Salve, galera! Salve, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um grande filósofo grego, aquele cara que se intitulava como parteiro de ideias, né? Ele mesmo, o cara que cutucava a onça com a vara curta, o cara que era foda pra caralho e que começou a porra toda. Sócrates. Bom, galera, vocês sabem que nós mesmo aqui no canal já trouxemos alguns questionamentos aí sobre esse lance de quem inventou, né, a filosofia. E vocês sabem que não é bem assim, né? Mas hoje a gente vai ter uma baita oportunidade de entender melhor, inclusive essa cronologia da filosofia ocidental, né? Estudando essa figura ilustre aí, né, que o Vini falou, Sócrates, né? Depois virou jogador do Corinthians. Brincadeiras à parte, galera. Sem mais enrolação, tropa. Vamos aí com o parteiro de ideias, Sócrates. Sócrates foi um importante filósofo grego. Ele nasceu em Atenas no ano de 470, antes da Era Comum, filho de um comerciante e escultor e de uma parteira. O Sócrates é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental, criador do método socrático, né, e introdutor da chamada filosofia moral. Os filósofos anteriores ao Sócrates eles eram bem mais focados no entendimento da origem do mundo, né? E mesmo como seria seu fim, eles queriam saber de que as coisas eram compostas, a existência ou não do átomo, né? Qual o papel dos elementos na mecânica da vida e da existência. Esses filósofos eles eram naturais, né? Eram cientistas da sua época, né? Posteriormente, ali eles ficaram, inclusive, conhecidos como pré-socrático, né? Pra gente ter noção da importância de Sócrates, né? Essa ideia também, né? E que nem eu disse, né, eles eram naturalistas, né, eles focavam sempre no âmbito natural da coisa, né. O enredo da vida do Sócrates, ele é o seguinte, né, já adentrando na história da vida dele. Muito provavelmente o Sócrates, como costume da época, ele herdou o ofício do pai dele, né, então provavelmente ele também foi um escultor e provavelmente comerciante. Porém, o Sócrates ele tem um diferencial que o Sócrates foi guerreiro, né. Ele lutou por Atenas, pela cidade dele, né? Que na época as cidades eram cidades-estado, né? Então, Sócrates ele combateu na Guerra do Peloponeso por Atenas, né? Ele foi também um soldado, né? Eu e o João, a gente assistiu um filme para fazer esse vídeo, que é uma dica que a gente quer deixar para vocês, que é o filme Sócrates. É uma produção italiana, né? Um filme italiano de 71, né? Um filme um pouco antigo. E é interessante poder visualizar quando a gente quer entender melhor um assunto, né? Realmente poder ver a cena, assim, né? Para olhar o cenário, como era. O filme ele já começa com o julgamento do Sócrates, né? Então é bem interessante ali a gente poder ver o Sócrates sendo acusado, ele se defende, e a gente vê as ideias dele ali. Ele se defendendo com as próprias ideias que vão ser a obra dele em si e também o motivo dele ser acusado, né? Então a gente quer deixar essa dica de filme, tem completo no YouTube e a gente vai deixar o link na descrição, Sócrates, né? Filme de 1971, um filme italiano, né? Sim. Pois é, galera, vamos lá, falando um pouquinho sobre Sócrates, né? Ele lutou na Guerra do Peloponeso, que nem o Vini falou, né? Que ela ocorreu ali entre 431 a 404, antes da Era Comum, tá? Então foi uma guerra que durou um bom tempo, tá? Agora vamos pensar, tá? Agora é o momento da gente pensar. A morte de um simples soldado entre os milhares que sucumbiram, né, durante a Guerra do Peloponeso, que foi entre Atenas e Esparta, né? Teria mudado a forma como a gente pensa hoje. Tá. O soldado que a gente está falando era Sócrates. Pelas fileiras do exército de Atenas, ele combateu como um soldado cidadão. Ou seja, Sócrates era normal, era um soldadinho normal, nem nós como seríamos, assim, um soldadinho normal, tá? Pelas fileiras ali, então ele era considerado um soldado cidadão, né? Sócrates, ele não somente lutou na guerra, como também foi condecorado por sua bravura, né? Participou de 3 batalhas, Potideia, Anfípolis, né, Vini? E Délios, né? Então foram 3 batalhas desse tempo que ele lutou, e nessas 3 batalhas ele foi condecorado, ou seja, lutou muito bem, né? Sócrates, ele inclusive escapou por pouco, né? Nessa última do Délio, né? Ele quase morreu nessa aí, tá?
Ainda bem que ele sobreviveu, né? Porque ele conseguiu viver daí os seus 25 anos seguintes, depois do final da Batalha de Délios, como o filósofo que a gente conhece hoje, tá? Sim. E ele não teria, se ele tivesse morrido, não teria influenciado Platão, né? O seu principal discípulo, que provavelmente teria se tornado um político sem grande expressão, né? Sem Sócrates e Platão, a filosofia ocidental ela teria tomado um rumo completamente diferente, tá? Com o seu método dialético, Sócrates ele impulsionou uma análise racional, né, com alguns temas chaves, né, democracia, verdade, moral, amor e amizade. Né? Apesar do Sócrates não ser o primeiro filósofo, de fato, do Ocidente, né, ele é considerado por muitos como o pai da filosofia ocidental, né? O Sócrates é um divisor de águas, tanto que a gente já explicou que ele divide a história da filosofia, né? Existem os pré-socráticos e os pós-socráticos, né? Tamanho que é a influência do Sócrates, né? O que acontece, na verdade, é que ele deu origem ao período antropocêntrico, né, na filosofia grega. Aí, para a gente entender o significado da palavra antropocêntrico, antropo, no grego, é homem, né? No sentido de ser humano. Então, é a filosofia com o homem no centro, né? O ser humano, né, no centro. E não mais o cosmos, né? Porque os filósofos pré-socráticos, eles eram filósofos naturalistas e se preocupavam com as questões naturais, com o cosmos, né? Com a origem do universo, das coisas, como que se formaram, os elementos, etc. e tal, né? A gente vai, em algum momento, falar dos pré-socráticos também, os mais destacados, aí um por um, aí a gente pretende fazer vídeos deles também. Então, o negócio dessa galera, né, como a gente já explicou, era o mundo natural, então eles também eram chamados de naturalistas. Exatamente. E Sócrates, ele dedicou reflexões sobre o ser humano e a sociedade, né? Filósofo, né, galera? Ou seja, né, enquanto os pré-socráticos eles tinham uma abordagem temática, né, mais cosmológica sobre a coisa, que era achar a ordem primordial do universo e da natureza. E a gente também tem os arqués, né, que depois a gente vai entrar um pouquinho nesse meio aí. Sócrates, ele parece ter sido ali o primeiro a abordar essas questões cotidianas, né, da vida enquanto seres humanos, cidadãos, né? Claro que lembrando que quando a gente fala em pessoas que vivem muito tempo atrás, galera, é importante a gente ter um filtro, né? Para saber os valores e os conceitos que eles eram outros, né? A gente não pode pensar nos valores e conceitos de Sócrates na sociedade contemporânea, é uma coisa muito antiga, tá? Mas a grosso modo, assim, Sócrates ele fez uma abordagem mais antropológica da filosofia, né? A temática dele era essas pessoas, era a gente, né? A gente parou de olhar para cima e começamos a olhar para dentro. Uhum. O Sócrates. Soca Nela, soca. Segue. O Sócrates se preocupou com o cotidiano dos homens. Vamos lá. O Sócrates ele se preocupou com o cotidiano dos homens, né? E as interações sociais, trazendo sempre o tema em seus ensinamentos das interações, né, humanas, né? E os valores, as virtudes, né, que a gente deseja enquanto ser humano. Então, a justiça, a virtude, a coragem, a importância de buscar fazer o bem e de sempre que possível evitar fazer o mal, né? Muitos desses valores provavelmente devem ter aflorado, a gente comentou isso daí, né? Que ele deve ter se forjado muito nesse período dele na guerra, com certeza, porque a gente sabe, né, que o período dele como soldado foi bem marcante na vida dele, né? Era fudido, né? E a gente sabe, né, que períodos com grandes provações, eles tendem a nos fortificar, né? Então, ter lutado uma guerra e sobrevivido, com certeza, fez do Sócrates um cara mais forte, né? E é uma coisa interessante também, porque Sócrates ele visa muito treinamento físico, né? E galera, vocês têm noção do que o corpo de vocês é capaz de produzir e é capaz de fazer? Sócrates ele defendia que a gente deve explorar as capacidades físicas do nosso corpo, né? Levando também ele ao máximo, né? O seu máximo de potencial, né? Tem uma frase que reflete muito, né, esse pensamento de Sócrates, né? Vou ler ela para vocês. Nenhum homem tem o direito de ser amador em matéria de treinamento físico. Que desgraça é para o homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força do que o seu corpo é capaz.
Isso é bem interessante porque Sócrates, além de voltar para o lado filosófico das coisas, né, ou seja, para o lado que não envolve a força física, ele também toca muito nesse ponto, né? Ou seja, eu preciso estar bem de corpo e de alma. Né? Impressionante. O Sócrates, ele tinha um ideal de uma integralidade, né? É uma coisa que a gente acha bem interessante. Tanto eu quanto o João, a gente estava treinando antes de gravar o vídeo, né? A gente foi fazer um treino junto. A gente já treinou jiu-jitsu junto também, eu e o João. Hoje em dia eu não tô treinando, o João segue tocando ficha no jiu-jitsu, mas a gente treina academia junto ainda. É onde a gente vai contar nossas histórias aí. Exatamente, de porrada. É um momento que a gente conta. Mas o Sócrates, a gente se identificou muito fazendo a pesquisa e produzindo esse vídeo, né? Porque ele tinha esse ideal de integralidade, que é uma coisa que a gente também acha interessante e tenta colocar isso na nossa vida, né? Ser integral tanto mentalmente quanto o nosso físico, né? A gente acha que é muito importante, não tem como... É aquela velha máxima, né? Corpo são e mente sã. Então, Sócrates já defendia isso há muito tempo atrás e é uma coisa que a gente vê muito valor também e se identifica completamente, né? O Sócrates, ele era muito aberto ao conhecimento, né? Ele ensinava pelo diálogo. Tem até uma semelhança com o Confúcio, que foi o nosso último vídeo do canal, né? Que também ele tinha essa forma informal de ensinar o pessoal ali, em diálogos, em rodas de conversa e tal, né? Então, o Sócrates, ele fazia uma coisa bem semelhante, né? Inclusive, quem não viu o vídeo do Confúcio, busca aí no canal, que é o vídeo anterior, ele ficou muito legal. E uma coisa que a gente tá se esquecendo, né, João? Se tu chegou no vídeo aí e não deu o teu like ainda, por favor, para agora. e dá o teu like aí. A gente é meio novato aí na questão do YouTube, a gente já sai falando, esquece, mas é muito importante. Deixa o teu like, coloca o teu comentário, coloca o que tu achou aí do vídeo, vem discutir com a gente, debate aí, qualquer opinião é bem-vinda, né? Desde com respeito, a gente vai responder todo mundo aí, então a gente conta com... Sem respeito, a gente vai mandar tomar no cu. É isso aí. Então deixa a tua colaboração aí, escreve aí no canal, manda uma mensagem pra gente também, tem o e-mail do canal aí, se quiser sugerir tema. Enfim, interage com a gente, se inscreve e recado dado, vamos seguindo, né? Então é o seguinte, como eu tava falando, o Sócrates, ele tinha essa questão aí de ensinar pro pessoal ali em rodas de conversa e tal, ele não tinha muito esse lance de obras escritas, né? Então o Sócrates, ele era da turma do quem ouviu, né? Ou em espanhol, ele que escutou. Então, é isso aí. Né? É verdade. Galera, Sócrates, ele viveu, né, numa época onde a tradição oral, ela tinha tanta, né, ou mais importância do que a escrita. Lembrando, a gente faz lá um corte para voltando pro início do vídeo, que eram tradições e eram culturas diferentes, né, da contemporânea, né? Ele valorizava a transmissão direta de ensinamentos, né? E conhecido também como... Ele tinha um método, né, para esse tipo de ensinamento, né, que era lecionar pelo diálogo, né? Ele não deixou nenhuma obra escrita própria, né? O que a gente sabe da vida de Sócrates hoje, ela vem das obras dos seus alunos, né? Principalmente Platão e Xenofonte, a gente teve uma visita agora, né? Mas também ali dos seus críticos, né? Porque também todo o bom filósofo, né? Todo aquela pessoa que é bom em alguma coisa, ela precisa ter críticos, né? Com certeza, né? Quem não tem inimigo é um merda, né? Exatamente. Quem não tem inimigo não tem nada certo, né? Porque alguém tem que ter inimigo. O que sabemos da vida e da obra de Sócrates vem da obra dos seus alunos, né? Principalmente Platão e Xenofonte, né? Mas também de seus críticos, né? Como Aristófanes, né? Não confundam com Aristóteles. Não é Aristóteles. Não é Aristóteles. Aristófanes. Isso aí. Obviamente, pelas obras dos seus discípulos, né, a gente tem uma visão positiva, né, do Sócrates, né, do mestre deles, então, como adeptos dos ensinamentos deles, obviamente, defensores do legado e da obra do Sócrates. Então, se a gente for ler os seus discípulos, a gente vai ter essa visão. E se a gente for ver, por exemplo, ler a obra de Aristófanes, que, se eu não me engano, é um autor de teatro, um cara que escrevia peças de teatro. Se a gente for pegar da obra dele, ele escreveu um livro chamado As Nuvens, né? E ele descreve, nesse livro, ele faz um relato bem negativo do Sócrates, né? Ele descreve o Sócrates como um homem asqueroso,
né? Ridículo, trapaceiro, esquisito. Também nega o reconhecimento como filósofo, né? Ao Sócrates, né? O Aristófanes considerava o Sócrates um sofista, né? E é assim que ele descreve ele nessa obra, como um sofista. Pedrada em cima do Sócrates, né? Galera, vamos falar um pouquinho sobre os sofistas, então, agora, para vocês entenderem. Eles eram professores de retórica, né, e oratória. Eles ensinavam mediante apagamento, né? Características muitas vezes naquela época mal vista pelos filósofos, né, pessoal? Existem fontes que colocam os sofistas em sua maioria como estrangeiros, né? O que lhes tirava aquele status também de grego, né, como cidadão, né? Aí, né, a gente tem aquela questão, né? Será que João, meu amigo, tu acha feio cobrar para ensinar? não, nessa sociedade capitalista, né, a gente tem que se render, né? Exatamente. Quem dera eu viver como Sócrates. Quem trabalha de graça é relógio. E se eu fosse o Sócrates, eu ia dizer isso aí pros caras. É verdade, quem trabalha de Quem graça é relógio. Aham. Mas eu acho que o Sócrates não cobrava, né? Isso aí não Não, dizia. Sócrates não, Não, sofistas. sofistas, né? Se eu fosse um sofista, eu ia dizer isso aí pros caras. É. Aham. Voltando para o nosso raciocínio sério, tá? Os sofistas eles não costumavam se comprometer com opiniões, tá? Ou visões do mundo ou a busca pela verdade, ou seja, eles não eram comprometidos com a verdade, né? Para os sofistas não existia uma verdade absoluta, tudo poderia ser relativo, né? E defendido, né? Tudo que existiam eram opiniões chamadas por ele de doxas, né? Palavra grega, inclusive, que significa uma crença comum ou uma opinião popular, tá? Ou seja, qualquer coisa para mim me basta. Tá? Era esse o pensamento deles, né? Não se tem uma verdade sobre algo, né? Tudo se constrói, tudo se muda, né? Então, esses são os E era pensamentos. isso que eles vendiam, né? Eles vendiam para as Exatamente. pessoas a capacidade de argumentação de que tu pudesse provar o teu ponto, né? Não interessava qual era o teu ponto, todos os pontos poderiam ser provados com a vitória no debate. A gente vê aqui uma semelhança, né, gigantesca, se não total, com os filósofos que a gente classifica hoje como pós-modernos, né? Porque a filosofia pós-moderna ela é toda baseada, né, nesses questionamentos, né? De contra o que está estabelecido, né? Então se questiona tudo, né? Se questiona a existência das verdades, que não há verdades absolutas, né? Que tudo é relativo, né? Verdades e valores objetivos, né? Se coloca tudo isso em xeque, né? E também se questiona a importância das relações de poder, os discursos, a construção, a visão de mundo, estruturas familiares, sociais, etc. Então, eu, pelo menos, vejo uma semelhança entre os sofistas e os filósofos pós-modernos, né? Uma percepção minha, pode ser que vai ter gente aí que vai discordar e vai comentar aí que discorda. E é isso, mas para mim é muito parecido, né? É verdade. Sócrates ele tinha como método de ensino, né, a transmissão dos seus conhecimentos, mas assim, mas também a prática, né, de fazer perguntas aos seus interlocutores, né, induzindo essas pessoas a pensar por conta própria, né? A gente ficou pensando, né? Até o título do vídeo, e será que o Sócrates foi o primeiro terapeuta, né? Porque a gente leu isso que toda a abordagem dele era baseada em fazer as perguntas certas para as pessoas, para auxiliar elas mesmas a ter a própria ideia, né? Trazer essa ideia ao mundo, né? Será que ele ficava que nem um terapeuta, assim, né? Com a galera, ele perguntando e instigando a galera a falar e tal. E eu queria deixar também, aliás, um abraço pro Robertinho, meu terapeuta aí, que incentiva o canal, sempre incentivando aí. E o que é legal de dar um adendo também no que o Vini falou, é ter essa ideia também é boa através das fontes dos filmes, né? Que nem do Sócrates ali de 1971. Dá para ter uma pequena ideia, né? Não dá para se basear, mas dá para ter uma pequena ideia. A gente vê o filme sempre vai nos trazer essa visualização, né, do cenário, né? Muito importante. Sócrates ele dizia também que o conhecimento já está dentro de cada pessoa, né? Devendo apenas sobre os estímulos corretos, né? Se despertado, né? Trazido à tona, né? Por isso Sócrates, ao contrário dos sofistas, ele achava errado cobrar para ensinar, né? A gente acha certo. Tá. Sofista. Sou 100% sofista. Sofistas forever. Vou mandar fazer uma camiseta pro canal. Sócrates acreditava, na verdade, como sendo a essência de algo, né? O cerne, o núcleo incontestável de qualquer coisa, né? O conceito daquilo, né?
do fato, da ação, do objeto, né, em questão. Então, Sócrates ele acreditava na verdade que ela existia, ela poderia ser determinada, né, sobre qualquer coisa, assim, né? Então, Sócrates não era nem um pouco relativista, né? Por isso ele não acreditava nessa questão de que depende do ponto de vista. Não, acreditava que sim, com muito debate em cima e muito estudo, a gente poderia chegar no que constitui aquela coisa, né? Ele exemplificava essa visão, né, sobre o relativismo ou não da verdade com o conceito de justiça, né, que é bem simples de entender. A justiça ela tem que ser um conceito universal, ela tem que ser válido em qualquer tempo, em qualquer lugar e inteligível e acessível a qualquer pessoa, senão ela não é justiça. Não é justo que tu julgue alguém que não tá entendendo do porquê que está sendo acusado, por exemplo, né? Então, ou o fato de tu cometer uma violência contra alguém, assassinar uma pessoa, ou etc., tem que ser crime hoje, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, né? Ou 1000 anos no passado, isso sempre vai ser algo errado, né? Então, existem coisas que sim, existem verdades absolutas ou universais, né? Exatamente. Sócrates, ele tinha um método, tá, de ensino, né, de dialética. Ele é uma técnica de diálogo, tá, esse método, né, ele, que nem a gente disse, é um questionamento que visa a descoberta da verdade. Ele é baseado na crença, né, de que o conhecimento verdadeiro está dentro de cada pessoa, né, como a gente tinha dito. Sócrates, ele apenas apresentava a verdade à pessoa, não dizia qual eram as respostas às perguntas que ele havia feito, mas sim ia trabalhando mediante aquelas perguntas, né, para que a própria pessoa encontrasse as suas respostas, né. Como ele mesmo dizia, era como um parteiro de ideias, né, ajudando o interlocutor a trazer as suas ideias à luz. Essa analogia, assim, né, com um parteiro de ideia era coisa dele mesmo. Ele fazia essa referência porque ele era filho de uma parteira, né. Ele dizia que assim como sua mãe, né, ajudou a dar à luz a muitas pessoas, e ele auxiliava as pessoas a darem à luz as suas ideias, né. Sócrates dizia que a verdade já está dentro de cada um de nós. Por isso a importância, né, de nos conhecermos, de nos, né, preocuparmos em conhecer e compreender o externo também, né? Nos conhecermos para depois como conseguir compreender o externo. A famosa frase do conhece-te a ti mesmo, né? Exatamente. Que estava lá no oráculo de Delfos, era uma frase que o Sócrates usava muito, né? Essa questão. E aí, isso que o João colocou, que ficou conhecido como o método socrático, né? A gente vai explicar agora em que consistia o famoso método socrático. Isso aí, galera, o que acontece, tá? A gente tem um objetivo de método, tá? Que é despertar o pensamento crítico, a autonomia do indivíduo, né? Então, ou seja, o primeiro objetivo é despertar o pensamento crítico, né? E depois nós temos o princípio desse método, né? Que é reconhecer a ignorância, estar aberto a aprender, né? Só sei que nada sei. Só sei e que assim nada sei. Ele começava. Exatamente, né? A técnica também desse método, qual era essa técnica utilizada, né? Perguntas e respostas, né? Que desafiavam a crença do interlocutor, né? Ou seja, fazia o interlocutor, aquele que está ouvindo, pensar sobre, né? Temos as fases, né? Que é a definição de um objeto, né? A objeção, a refutação e a conclusão, né? Porque ele vinha te indagando de uma maneira que tu ficava receoso, né? Então tu tinha essa objeção, essa refutação, mas no final tu chegava a uma conclusão. Isso que é o interessante do método, né? E a gente tem a contribuição, né? Que é o desenvolvimento do questionamento crítico e da autonomia, né? Ou seja, depois disso tudo, tu tem a conclusão também, né? Que é o desenvolvimento, né? Do questionamento crítico e da tua autonomia com os pensamentos que ele te fez pensar. Sim, autonomia porque a ideia ela é do interlocutor e não dele, Sócrates, né? Exatamente. Então ele também pode ser dividido, né, em 4 etapas esse método, né? Que seria a exortação, né? Que é esse convite para o debate de ideias, né? No qual tu traz a pessoa, né? A indagação, que era o questionamento para entender os pensamentos do convidado. A ironia, que era buscar os pontos contraditórios na fala do convidado, era ali que iam ser feitas as perguntas, né? Tipo, poxa, eu gosto mais da noite do que do dia. Mas por que tu gosta mais da noite do que do dia? Porque tu tem dificuldade de dormir? Será que é por causa disso? Ou porque tu tem dificuldade de acordar cedo? Então, essa fase da ironia, que era instigar a pessoa, né, nela refletir sobre as questões que dizem respeito a ela mesma, né? Aí, por último, a maiêutica, né, que era o termo que ele usava em referência ao parto das ideias, né,
que era o convidado gerar o novo conhecimento por si só, né? Esse é o processo que culmina nessa autonomia de parir uma ideia, né? Exatamente, é que nem o Vini ali, por exemplo, falou, deu o exemplo do por que tu gosta mais da noite, né? E aí eu, como interlocutor, penso assim, mas eu gosto mais da noite porque realmente eu não tô conseguindo dormir. Por que eu não tô conseguindo dormir, né? Então eu começo a me indagar e aí eu chego a uma conclusão, Maiote. É um processo encadeado, assim. E aí a gente tem o fim da vida do Sócrates, né, que foi o julgamento, né, Sócrates foi condenado por um tribunal ateniense, né, e foi assim, mais ou menos, né, expondo a ignorância das pessoas, né, ainda que sempre reforçando que reconhecia ele ser, ele mesmo, um ignorante, né, inclusive usava sempre aquela famosa frase do só sei que nada sei, né. Isso fez Sócrates ganhar muitos inimigos, né? Inclusive muitos deles entre os mais ricos e poderosos de Atenas. Então, o Sócrates ele foi julgado em um tribunal público, no qual ele foi acusado de não acreditar nos deuses de Atenas, de propor novas crenças, foi acusado de ser uma pessoa ímpia também, né? Acusação de impiedade, e foi acusado de corromper a juventude. Acho que essa era a principal acusação, né? A acusação dele, né? Os seus concidadãos atenienses trouxeram como motivo principal das acusações a necessidade do julgamento de Sócrates, né? Que era o temor coletivo de que a partir das condutas do Sócrates, Atenas receberia a cólera dos deuses, né? E toda sorte de castigos divinos recairia sobre todo mundo, né? Caso Sócrates não fosse severamente punido, né? O final da história, né, sem dar muito spoiler, mas eu acho que todo mundo já sabe, Sócrates foi condenado pelo tribunal a cometer um suicídio, né, bebendo uma taça de veneno. E aí, galera, no final, né, de toda essa história, né, sem dar muito spoiler, mas eu acho que todo mundo já sabe, Sócrates ele foi condenado pelo tribunal a cometer um suicídio, bebendo uma taça de veneno, né, pena da qual ele mesmo, podendo fazer apelação, pedir clemência, etc., né. Sócrates ele fez questão de cumprir, foi lá, bebeu a cicuta, que era o veneno utilizado, né, na época, e por isso ele morreu, né? Foi assim a morte de Sócrates, né? Sim. Inclusive, voltando à história do filme, né, a gente pode ver lá a cena o Sócrates, ele pouco faz questão de se defender no julgamento, né? Ele coloca ali os valores, as verdades dele, as coisas que ele acreditava, mas em nenhum momento ele se defende das acusações. E quando ele é condenado, né, as pessoas até esperavam que ele fosse pedir clemência, ou por ser alguém respeitado na cidade, né, ser uma pessoa com uma família e tal, tentar. Não, ele foi lá e bebeu o veneno e morreu como um homem. Morreu como um homem, é o prêmio da guerra. Racionais MCs. É verdade. Né? Então, é isso, galera. Sócrates foi uma pessoa fundamental para toda a filosofia, cultura ocidental, e foi uma pedra basilar para, sei lá, talvez toda a cultura que a gente tem hoje aí no Ocidente, né? Porque a gente sabe que vem tudo encadeado, né? Então, Sócrates que influenciou Platão, né? Platão vai influenciar, sei lá, dentre várias pessoas, Santo Agostinho vai influenciar, e Agostinho influenciou vários outros, né? Então é tudo muito encadeado, e a gente hoje trouxe essa figura aí, essa pedra fundamental aí da cultura ocidental, da filosofia ocidental, que foi o Sócrates, um cara que foi guerreiro também, foi soldado, lutou guerra, treinava, metia o shape. Sócrates era shapeado. É isso aí, considerações finais, João? Galera, reforçando principalmente, né, não custa nada, dá o like, comenta, ajuda nós, tá? Ajuda quem tá querendo crescer, quem tá vindo com conteúdo bom, né? Não é essas porcarias que vocês ficam vendo no TikTok. E a gente estuda pra caralho pra fazer esse vídeo, então deixa o like aí, por favor, deixa um comentário e manda pra aquele teu amigo nerdola aí, que gosta desses tipos de assunto aí. Bora pra cima, rapaziada! Acorda pra vida, cachorro! Porque o guerreiro de fé nunca gela, não agrada o injusto e não amarela.
O rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra, mas morrer como um homem é o prêmio da guerra. Mas ó, conforme for, se precisar afogar no próprio sangue, assim será. Nosso espírito é mortal, o sangue do meu sangue, entre o corte da espada e o perfume da rosa. Sem menção honrosa, sem massagem, a vida é louca, negou, velho, eu tô de passagem. Adimas o primeiro. Saúde, guerreiro. Dimas. Viajou longe, né? Macaco correndo atrás de mim. O que que tem, mental? Homem macaco que não tem alma e nem coração. Macaco que não tem alma